Olá, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria compartilhar com você essa aparente leitura desse momento. Talvez vocês escutem alguns fogos aí de artifício. Eu estou aparentemente aqui em Salvador, São João, e então talvez durante o vídeo aí tenha algum barulho da nossa mente. Mas eu senti muito de compartilhar aqui agora uma leitura, um mergulho, na revisão 5, na introdução da revisão 5 do livro de exercícios de um curso de milagres. Para quem está fazendo as lições de forma consecutiva desde o dia 1º de janeiro, hoje nós estamos na lição 174, e essa é uma lição que está na revisão 5. E nós temos, se eu não me engano, 6 revisões durante né, no livro de exercícios, na parte um do livro de exercícios, que é esse momento do desfazer. A parte um é sobre desfazer. E desde que eu conheci um curso em Milagres, 2019, parece que eu já fiz essas lições, já pratiquei essas lições, apesar de ser sempre a primeira vez, mas trazendo de forma didática aqui na linha do tempo, né? E nessa experiência, eu sempre experimentei muito desconforto com as revisões, muita resistência, muitas ideias, e muita resistência, assim, desconforto. E esse ano está sendo bem diferente. Sobretudo a revisão 5 parece que está sendo muito clara e muito profunda aqui. Eu entrei nessa revisão com uma oração no meu coração de experimentar de um outro jeito. Eu senti de reconhecer a resistência, de sentir o desconforto, de assumir essa estranheza, que eu não compreendo, mas que está aqui muito clara, sendo experimentada, né? Tava muito vivo isso, tava muito viva essa sensação de desconforto. E eu fiz essa oração, com esse pedido por uma experiência. E essa lição, essa introdução da revisão 5 tem movido montanhas, eu acho, dentro de mim. E nem sempre isso é gostoso, porque nós estamos acreditando muito que isso aqui é real. Algumas ideias nos são muito caras, muito, muito caras, ainda parece. E hoje, especificamente, foi um dia aparentemente desafiador, com ideias bem, uhum, é, complexas na mente. O ego é sempre muito complexo. E, e eu me lembrei dessa revisão por um instante e do que Jesus traz nessa introdução, e isso tem me ajudado muito, sabe? É, Sinto ele muito perto, realmente falando de um lugar muito, muito próximo, muito, muito íntimo. É, é uma voz que realmente sabe o que significa isso e conhece esse caminho, conhece a mente mesmo. Então, sinto de estender esse convite aqui para uma prática. É algo que ele reforça nessa revisão de uma forma maravilhosa, assim.
muito, muito clara o que realmente é, de que forma que nós, como nós realmente podemos experimentar a certeza que procuramos, que queremos sentir, né? A certeza desse amor, a certeza desse ser que nós somos, de que como que eu experimento isso, como que eu me aprofundo nisso, como que isso realmente é, pode ser transferido aqui, como que eu experimento essa certeza de que Deus é só amor e, portanto, eu também. Esse é o pensamento central que ele traz aqui nessa revisão, para nos ajudar, ajudar a mente a voltar para o propósito, no momento de dispersão, né, de distração da mente dividida. Então, esse pensamento, ele alinha a nossa mente, ele traz a nossa mente para o centro, mas quando a gente olha para esse pensamento e, e busca uma experiência na mente dual, dividida, equivocada, é impossível, né? Deus é só amor e, portanto, eu também. Deus é só amor e, portanto, eu também. Como experimentar? Como, de onde vem a certeza, né? E ele já, eu sinto que já há uma condução assim, aqui dentro da minha mente totalmente limitada e totalmente dividida ainda, né? Assim, mas experimentando as últimas lições, eu sinto que tem uma condução, sabe? Uma perfeição mesmo nisso tudo, né? Sobre essa certeza. Ele traz isso muitas vezes, nas últimas lições, isso está aparecendo bastante, essa convicção, certeza, dúvida. Ele traz essa palavra dúvida e não é à toa. Então, vamos lá receber essa introdução da revisão 5 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, parte um. Te convido a estar aqui agora. Não há nada mais importante do que esse instante em que nós nos unimos na mente para com esse propósito, com essa oração, esse pedido por uma experiência que nos responda verdadeiramente. Não é qualquer resposta que nós estamos procurando, nós estamos pedindo. Nós não pedimos por qualquer resposta, nós estamos pedindo a resposta. Então, Jesus nos garante que essa resposta já foi dada e que ela está aqui agora. Então, que estejamos aqui agora também, para realmente experimentar e receber o conteúdo além dessas palavras, muito além dessas palavras, muito além do som, muito além dessa beleza aparente, poética, absurdamente poética, muito além. Então vamos lá. Agora revisamos mais uma vez. Dessa vez estamos prontos para fazer mais esforço.
e dar mais tempo ao que empreendemos. Reconhecemos que estamos nos preparando para outra fase da compreensão. Queremos dar esse passo sem restrições, para que possamos continuar com mais certeza, mais sinceridade e com a fé mantida de forma mais segura. Nossos passos não têm sido firmes e as dúvidas nos fizeram caminhar hesitantes e lentos pela estrada que esse curso estabelece. Mas agora nos apressamos, pois estamos nos aproximando de uma certeza maior, de um propósito mais firme e de uma meta mais garantida. Pai nosso, firma os nossos pés, que as nossas dúvidas se aquietem e que as nossas mentes santas tenham serenidade, e fala conosco. Nós não temos palavras para dar a ti. Queremos apenas escutar o teu verbo e fazê-lo nosso. Conduz a nossa prática como um pai conduz uma criança pequena ao longo de um caminho que ela não compreende, mas ela segue, certa de que está a salvo, porque o seu pai lhe mostra o caminho. Assim trazemos a ti a nossa prática. E se tropeçarmos, tu nos erguerás. Se esquecermos o caminho, contamos com a tua lembrança que não falhará. Nós nos desviaremos, mas tu não esquecerás de nos chamar de volta. Apressa os nossos passos agora, para que possamos andar em direção a ti com maior certeza e rapidez. E aceitamos o verbo que nos ofereces para unificar a nossa prática à medida que revisamos os pensamentos que nos tens dado. Este é o pensamento que deve preceder os pensamentos que revisamos. Cada um deles apenas esclarece algum aspecto deste pensamento ou ajuda a torná-lo mais significativo, mais pessoal e verdadeiro, e mais descritivo do ser santo que compartilhamos e que agora nos preparamos para conhecer novamente. Dois pontos. Deus é só amor e, portanto, eu também. Só esse ser conhece o amor. Só esse ser é perfeitamente consistente em seus pensamentos. Conhece o seu Criador, compreende a si mesmo, é perfeito em seu conhecimento e no seu amor, e nunca muda o seu constante estado de união com seu Pai e consigo mesmo. E é isso que espera para nos encontrar no final da jornada. Cada passo que damos nos aproxima um pouco mais. Essa revisão
reduzirá o tempo de forma imensurável, se mantivermos em mente que essa continua sendo a nossa meta e que ao praticarmos é disso que nos aproximamos. Erguemos os nossos corações do pó para a vida, ao lembrarmos de que isso nos foi prometido e de que esse curso foi mandado para abrir-nos o caminho da luz e ensinar-nos passo a passo a voltarmos para o ser eterno que pensamos ter perdido. Eu faço a jornada contigo, pois compartilho das tuas dúvidas e medos por algum tempo, para que possas vir a mim que conheço, que reconheço a estrada pela qual todos os medos e dúvidas são vencidos. Nós caminhamos juntos. Eu tenho que compreender a incerteza e a dor, embora saiba que não tem significado. Mas um Salvador tem que permanecer com aqueles a quem ensina, vendo o que vem, mas conservando em sua mente o caminho que o conduziu para fora e que agora também te conduzirá junto com ele. O Filho de Deus é crucificado até que caminhes ao longo da estrada comigo. A minha ressurreição vem novamente, a cada vez que conduzo um irmão em segurança para o lugar em que a jornada acaba e é esquecida. Eu sou renovado a cada vez que um irmão aprende que há um caminho para fora da miséria e da dor. Renasço a cada vez que a mente de um irmão volta-se para a luz em si mesmo e procura por mim. Eu não esqueci ninguém. Ajuda-me agora a conduzir-te de volta para onde a jornada começou, para que faças outra escolha comigo. Libera-me ao praticar mais uma vez os pensamentos que eu te trouxe, daquele que vê a tua amarga necessidade e conhece a resposta que Deus deu a ele. Juntos, revisamos esses pensamentos. Juntos, lhes dedicamos o nosso tempo e esforço. E juntos, os ensinaremos aos nossos irmãos. Deus não quer o céu incompleto. O céu espera por ti, assim como eu. Sou incompleto sem a tua parte em mim. E à medida que sou integrado, vamos juntos à nossa antiga morada, preparada para nós antes que o tempo fosse, e mantida inalterada pelo espaço, imaculada e segura, tal como será, enfim, quando o tempo tiver terminado. Que esta revisão seja, então, a tua dádiva para mim, pois é só disso que preciso. Que ouças as palavras que digo e as dês ao mundo. Tu és a minha voz, os meus olhos, os meus pés, as minhas mãos, através dos quais eu salvo o mundo.
O ser do qual eu te chamo é apenas o teu próprio ser. Juntos, vamos a ele. Toma a mão do teu irmão, pois esse não é um caminho que percorreremos sozinhos. Nele, eu caminho contigo e tu comigo. É vontade do nosso Pai que seu filho seja um com ele. Assim sendo, o que vive não tem que ser um contigo? Que esta revisão venha a ser um momento em que compartilhamos uma experiência nova para ti, embora seja velha como o tempo, e mais velha ainda. Santificado seja o teu nome, a tua glória para sempre imaculada, e a tua integridade agora completa, tal como Deus a estabeleceu. Tu és o seu filho, completando a sua extensão na tua própria. Praticamos apenas uma verdade antiga que conhecíamos antes que a ilusão parecesse reivindicar o mundo. E estamos lembrando ao mundo que ele está livre de todas as ilusões a cada vez que dizemos. Dois pontos. Deus é só amor e, portanto, eu também. Com isso, iniciamos cada dia da nossa revisão. Com isso, iniciamos e terminamos cada período de prática. E com esse pensamento, adormecemos para despertarmos mais uma vez com essas mesmas palavras em nossos lábios, para saudarmos mais um dia. Envolveremos cada ideia que revisarmos com apenas esse pensamento e as usaremos para mantê-lo em nossas mentes e claro em nossa memória ao longo do dia. E assim, quando tivermos terminado esta revisão, teremos reconhecido que as palavras que dizemos são verdadeiras. Entretanto, as palavras são apenas recursos para serem usados, com exceção do começo e do fim dos períodos de prática, apenas para chamar a mente de volta ao seu propósito, conforme seja necessário. Colocamos a nossa fé na experiência que vem da prática e não nos meios que usamos. Esperamos pela experiência e reconhecemos que só nela está a convicção. Usamos as palavras e tentamos uma e outra vez ir além delas até o seu significado, que está muito além do seu som. O som se torna indistinto e desaparece à medida que nos aproximamos da fonte do significado. É aqui que achamos descanso. Um curso em milagres.
Esse é realmente um caminho da sombra para a luz. É realmente um mergulho, um convite para buscar e encontrar todos os obstáculos que nós fizemos e colocamos à frente do amor, que fizemos para não lembrar, para não acordar. E lembrar disso é, pelo menos aqui na minha experiência, no que parece ser essa experiência individual, pessoal, tem me ajudado muito a não aceitar pensamentos, de desistência. Claro que é um treino, porque muitas vezes a gente vai experimentar o extremo oposto do que a lição está trazendo. Por exemplo, esse pensamento, né, central que ele traz, que precede os pensamentos que nós revisamos. Deus é só amor e, portanto, eu também. É lindo, mesmo assim. E claro que a gente pode falar isso, né? E até tentar se convencer de que acredita totalmente nisso. Mas se realmente nós acreditássemos, se nós realmente acreditássemos nisso, nós nem estaríamos aqui, provavelmente, na ideia, né, identificados com o sonho, sonhando, né, com esse mundo e esses bilhões de serzinhos, de pessoas separadas, eu separado da fonte, enfim. E aí, às vezes, o que a gente vai experimentar durante o dia é exatamente o oposto. E é importante, reconhecer isso, e isso tem me ajudado muito a manter o foco nessa confiança, não na minha, em mim, não essa confiança no meu treino, que eu entendo que é o meu treino, mas essa confiança nesse guia, em Jesus. Em alguma lição anterior, ele fala que a nossa fé não está na nossa convicção, mas nele, mas no doador da vida, no doador que é Deus, ele. Então, que a gente possa aquietar mesmo, né? E confiar. É um passo de confiança, é um caminho de desenvolver essa confiança e desistir, sabe, de interpretar, de saber qual que é o treino, de saber o que está acontecendo, para que que serve tudo, e simplesmente sentir e olhar para dentro. Olhar com o desejo de ver a verdade, não para ficar ali marinando na, na sensação, né, de no medo, mas para ver, né, olhar para dentro com esse desejo de ver e convidar Jesus mesmo. A gente só é possível fazer esse caminho com ele, a gente não sabe. Então eu sinto que essa introdução ela é muito didática e aqui no finalzinho ele fala sobre a experiência.
né? Colocamos a nossa fé na experiência que vem da prática e não nos meios que usamos. Se você deseja ter certeza, pratique. Se você quer entender, pratique. Se você quer uma experiência com essa convicção verdadeira, com essa certeza, com a verdade, pratique, pratique. Que se comunique com Deus, mesmo sem, mesmo pensando muitas vezes que não sabe o que é perdão, o que é milagre, que eu não sei o que que eu entrego, o que que eu não entrego, como é que eu faço. Praticar, olhar para isso, experimentar isso e convidar ele, sabe? Pedir ajuda. Pede ajuda. E que a gente possa lembrar disso. A dúvida, isso eu tô falando para mim, né? Sempre. Não é um convite para você saber mais e melhor. É para parar, entrar em oração. É um convite para comunicação com Deus, para oração, para o perdão verdadeiro, para esse relacionamento. É uma luz que que acende, ó, aqui, olha, olha aqui para isso, sabe? A dúvida, ela é um convite para se comunicar com Deus, para praticar isso aqui. Muitas vezes a dúvida, ela é um convite para prática. Não é para a gente saber mais, saber melhor, entender o que está dizendo, estudar, que também faz parte, a gente parece que a gente precisa disso, mas convite é para uma experiência. E no fundo, na verdade, é o que a gente quer, é experimentar mesmo isso aqui, sair da teoria. Isso está sendo muito prático aqui. Quando eu estou com muitas dúvidas, muitas perguntas, eu me sinto convidada a olhar para isso, para me comunicar, para expressar isso. É um convite para sair desse lugar mesmo, para escolher de novo, escolher uma outra vez. Mas para isso eu preciso me mover, eu preciso dar um passo na mente, eu preciso escolher me comunicar, eu preciso decidir que não importa o quão equivocada eu pareça estar, eu preciso de ajuda aqui, eu quero ajuda aqui, eu quero entregar isso daqui. E não ficar, não aceitar ficar marinando na dúvida e mais dúvida. Porque a ilusão, ela vai multiplicando, né? Parece. Então é isso. Fica aqui esse convite. Essa introdução, ela é muito profunda. Ela é linda, muito profunda e muito didática. Eu sinto que não são só orientações para uma revisão de um bloco de exercícios, mas ela traz muitos alinhamentos aí para nossa prática com o perdão verdadeiro, para experimentar milagres. Lembra, é um curso sem milagres. É um curso em correções na mente, porque o milagre é uma correção na mente, não é um evento aqui, né, específico aqui na forma. Nós nos propomos, nós demos o nosso sim para um curso em correções na mente. Então, para que essas correções, para que a gente experimente essas correções, eu preciso entregá-las e olhar para os equívocos que são corrigidos pelo Espírito Santo. É isso, amores. Amei gravar esse vídeo aqui agora e vamos muito juntos em milagres. Até o próximo vídeo. Beijo.